E aí galera, tranquilo? Meu nome é Vitor Gottlieb, sou professor de Química e vim trazer aqui para vocês essa listinha de exercício sobre isomeria ótica, tá? Então sem enrolação, vamos ver o primeiro exercício. Questão da UERJ de 2013. O aspartame utilizado como adoçante corresponde a apenas um dos estereoisômeros da molécula cuja fórmula estrutural é apresentada abaixo, né? Aí a fórmula está aí. Admita que em um processo industrial tenha-se obtido a mistura, em partes iguais, de todos os estereoisômeros dessa molécula. Nessa mistura, o percentual de aspartame equivale a... Primeiro de tudo, é importante a gente entender o que é um estereoisômero, né? Estereoisômero é um nome bonito que a gente dá para os isômeros óticos. Isômeros óticos. Bom, se eu estou falando sobre isômeros óticos, então eu tenho que procurar o nosso carbono assimétrico, né? O carbono que faz 4 ligações diferentes. Quem é ele? Bom, ele não pode ter ligação dupla, então não pode ser esse, não pode ser esse, não pode ser esse, nem nenhum do anel aromático. E ele tem que ter 4 ligantes diferentes. Como assim, Gott? Bom, ele tem que ser assim, olha. Carbono ligado a R1, R2, R3 e R4, sendo R1 diferente de R2, que é diferente de R3, que é diferente de R4. Tranquilo? Consegue entender isso? Bom, se você entende isso, a gente pode começar a ver. Esse cara aqui, ele está fazendo 2 ligações, então significa que ele tem 2 hidrogênios. Se ele tem 2 hidrogênios, não é todo mundo diferente. A mesma coisa acontece aqui, né? Tenho 2 hidrogênios, então também não pode ser esse. Muito menos esse carbono da ponta, que tem 3 hidrogênios. Quais são os carbonos que sobram para a gente analisar? Esse carbono aqui e esse carbono aqui. Que sim, eles possuem isomeria ótica, são carbonos assimétricos. Geralmente a gente marca esses carbonos com asterisco. Bom, feito isso, eu já sei quais são meus carbonos assimétricos. O que eu vou fazer? Ele quer saber qual é a porcentagem de aspartame. Como que eu faço isso? Você tem que calcular o número de isômeros oticamente ativos. O número de isômeros oticamente ativos em uma molécula que apresenta isomeria ótica é igual a 2 elevado a N. Sendo N esse número de carbonos, né? N é igual a carbonos assimétricos. Bom, você sabe aqui que o nosso número de carbonos assimétrico é 2, né? Então eu tenho 2 ao quadrado, que é igual a 4. Sendo que desses 4 isômeros óticos, apenas um deles é o aspartame. Ou seja, o aspartame corresponde a 25% das nossas moléculas produzidas. Tranquilo? Jura? Vamos para a próxima questão. Questão do FRJ de 2003. A adrenalina, ou epinefrina, que provavelmente alguns candidatos agora, nesse momento, apresentam em níveis mais altos do que o normal, é sintetizada na medula adrenal em diversas etapas. As 3 últimas reações são apresentadas no esquema a seguir, né? É o esquema que ele está mostrando aqui, tá? A gente tem a dopamina, ela reage com uma enzima, e aí a diferença é que a dopamina para a adrenalina tem... noradrenalina tem um grupo hidroxila aqui, né? Onde aqui não tinha nada, não tinha hidrogênio. Bom, e a diferença da noradrenalina para a adrenalina é a substituição aqui na amina, né? A gente bota um grupo metil aqui, um radical metil no grupo amina. Tranquilo? Bom, vamos lá. Dos compostos do esquema apresentado, quais são quirais? Ele está querendo saber qual dessas moléculas apresenta um carbono assimétrico. Bom, a gente acaba de ver na questão anterior que não pode ser nenhum carbono dentro do anel aromático. Por que não? Porque não pode ter ligação dupla no carbono que é assimétrico. Tranquilo? Então não pode ser nenhum desses aqui. Vamos analisar os outros carbonos. Esse aqui faz 2 ligações com hidrogênio, também não pode. Esse aqui faz 2 ligações com hidrogênio, também não pode. Esse aqui, 2 com hidrogênio, não pode. Esse aqui, 2 com hidrogênio, não pode. Esse aqui tem 3 hidrogênios, também não pode. O único carbono que pode é esse aqui, que está ligado à hidroxila, tanto na noradrenalina quanto na adrenalina. Qual dos compostos apresenta carbonos assimétricos, ou seja, qual deles são quirais? Bom, a resposta é teoricamente simples. A são
quirais as moléculas da noradrenalina e da adrenalina. Vamos ver a B, né? B. O que a B diz pra gente? Uma representação planar da adrenalina fisiologicamente ativa é apresentada a seguir. A partir dessa estrutura, faça a representação planar do enantiômero inativo da adrenalina. Sabe-se que a estrutura dos enantiômeros são imagens especulares uma da outra. Aqui ele está querendo já te dizer, né? Ele está te dando a resposta. Como assim te dando a resposta? Ele te dá essa molécula aqui, né? Essa molécula aqui é a adrenalina, tranquilo? E aí ele pede a parte nativa dela, ou seja, o isômero óptico. Como que você desenha o isômero óptico? É só você desenhar a imagem espelhar, né? Que é a imagem que ele diz aqui, especular. A imagem do espelho. Bom, vou copiar ela aqui pra gente, né? Eu tenho isso aqui. OH. É um anel aromático. Como que eu faço para desenhar a imagem especular dele? Eu desenho um plano aqui. E esse meu plano vai ser como se fosse um espelho. Tranquilo? Vou copiar essa molécula invertida. Tranquilo? Ficou claro para todo mundo? Bom, vamos partir para a próxima questão. Muito se fala em dietas alimentares que ajudam a melhorar a enxaqueca, mas, segundo especialistas consultados, elas não têm fundamento científico. O magnésio, encontrado em alimentos verdes, frescos e fruto do mar, e o aminoácido chamado triptofano, presente em verduras frescas e no feijão, até podem ajudar, mas nas quantidades presentes na comida não tem importância limitada. Bom, o triptofano é um aminoácido que possui carbono assimétrico. Dessa forma, desenhe o par de enantiômeros desse composto, indicando o carbono assimétrico em cada estrutura com um asterisco. De novo, ele quer o par de enantiômeros, ou seja, ele quer que eu desenhe uma molécula e sua imagem especular, né? Antes de tudo, aqui ele desenhou o triptofano pra gente, né? Vamos reconhecer aqui qual é o carbono assimétrico. O carbono assimétrico é esse aqui, ó. Como que eu sei disso? Bom, esse não pode ser, né? Esse aqui tem 2 hidrogênios. Então também não pode ser. Por que ele tem 2 hidrogênios? Porque o carbono tem que fazer 4 ligações, né? Bom, esse não pode ser, está fazendo dupla ligação. Esse não pode ser, está fazendo dupla ligação. Esses não podem ser porque estão fazendo dupla ligação. O único que sobra é esse aqui do meio. Tranquilo? Então, o seu trabalho agora é desenhar ele e sua imagem especular. Então, você vai ter OH. E agora você vai desenhar o espelho. E vai copiar essa molécula agora invertida. E fica assim, ok? Esse é o desenho das moléculas, dos 2 enantiômeros possíveis nessa molécula. Levando em conta que esse é o nosso carbono assimétrico. Ele pede para marcar com asterisco, né? Esse é o nosso carbono assimétrico nas 2 moléculas. Vamos para a próxima questão. Aminoácidos são moléculas orgânicas constituintes de proteínas. Eles podem ser divididos em 2 grandes grupos, os essenciais, que não são sintetizados pelo organismo humano, e os não essenciais. A seguir são apresentados 2 aminoácidos, um em cada grupo, né? Aqui tem a glicina não essencial e a leucina essencial. A glicina pode ser denominada pela nomenclatura oficial de ácido aminoetanoico. Por analogia, apresente a nomenclatura oficial da leucina. Bom, vamos lá, né? Letra A, ele quer o nome oficial da leucina. Eu vou copiá-la aqui para a gente conseguir identificar como que ficaria a cadeia, né? Eu tenho C dupla O, OH, esse é o grupo carboxila que está representado ali. Está ligado a carbono, com hidrogênio ligado a uma amina. CH2, CH, CH3, CH3. Pronto. Essa é a leucina. Como que eu daria o nome dessa cadeia? Por analogia, diz que o nome da glicina é ácido aminoetanoico, né? Então, como que ficaria o nome dessa molécula aqui? O nome dessa molécula aqui, eu vou contar os carbonos, né? Esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui seria o ácido, 2 amino
4 metil, tem 5 carbonos na cadeia principal, então é pentanóico. Tranquilo? Vamos fazer agora a letra B. Qual desses dois aminoácidos apresenta isomeria ótica? Justifique sua resposta. Bom, o ácido desses aí que apresenta isomeria ótica é o próprio ácido 2-amino 4-metilpentanóico, né? A leucina. Por quê? Porque a gente consegue identificar aqui que nós temos o nosso carbono assimétrico aqui. Todos os seus ligandes são diferentes. Enquanto na glicina, um deles faz dupla ligação, que é o da carboxila, não pode ser, e o outro está ligado com 2 hidrogênios, 2 caras iguais, 2 radicais iguais, também não pode ser. Já esse aqui é assimétrico. Ok? Então, a leucina, pois o carbono 2 é assimétrico. Tranquilo? Bom, vamos para a próxima questão. Questão 5. Os ovos de galinha possuem em sua composição aminoácidos importantes para a síntese de proteínas. Observe as fórmulas estruturais de 3 desses aminoácidos. Aí tem a leucina, a isoleucina e a fenilanalina. Indique o tipo de isomeria plana que ocorre entre a leucina e a isoleucina. Indique o aminoácido que possui 4 isômeros oticamente ativos. Bom, ele quer a isomeria plana entre a leucina e a isoleucina. Que tipo de isomeria plana está acontecendo aqui? Você consegue observar aqui, a diferença da leucina para a isoleucina é que aqui a gente tem um radical metil no carbono 1, 2, 3, 4, enquanto na isoleucina a gente tem o radical metil no carbono 1, 2, 3. Tranquilo? Consegue enxergar isso de boa? Então, a diferença é que o radical metil está no carbono 4, a outra, o radical metil, está no carbono 3. Então, a isomeria plana, entre leucina e isoleucina é a de posição. Bom, vamos para a próxima. Identifique o aminoácido que possui 4 isômeros oticamente ativos. Como que eu faço para identificar quantos isômeros oticamente ativos tem? Bom, a gente já viu isso na outra questão, né? O número de isômeros oticamente ativos é igual a 2 elevado a n. 2 elevado a n tem que ser igual a 4, né? Aí você sabe, 2 elevado a n tem que ser igual a 2 ao quadrado. Sendo assim, n é igual a 2. Então eu tenho que ter 2 carbonos assimétricos. Dessas moléculas, qual que tem 2 carbonos assimétricos? Bom, na leucina a gente tem um, né? Esse carbono aqui, ele é assimétrico. E não tem mais nenhum outro. Na fenilalanina, a gente tem um também, né? Esse carbono aqui é assimétrico. E na leucina eu tenho 2. O carbono 2 e o carbono 3. Tranquilo? Então, quem possui 4 isômeros oticamente ativos é a leucina, isoleucina. Isoleucina possui 4 isômeros oticamente ativos. Tranquilo? Vamos seguir. 6. Considere os 4 compostos representados por suas formas estruturais a seguir. Indique a substância que apresenta carbono quiral. Esse nome é um nome que a gente não usa mais hoje em dia, né? É um nome em desuso. A gente chama de carbono assimétrico. A molécula é quiral. Ok? Quiralidade é a propriedade da mão. Quiro vem de mão, né? E a propriedade do carbono assimétrico que torna a molécula quiral é exatamente a não ser sobreponível, né? Bom, ele quer que a gente apresente a molécula que indique a substância que apresenta carbono assimétrico e que apresenta menor solubilidade em água. Bom, ele está dando aqui todas as moléculas para a gente. Qual é aquela que apresenta
carbono assimétrico. Bom, vamos analisar aqui quais são os carbonos e se eles podem ser assimétricos ou não. Esse não pode ser, né? Tá fazendo dupla. Nenhum desses aqui pode ser, tá fazendo dupla. Não pode ser, tá fazendo dupla. Não pode ser porque tá fazendo dupla. Tem 2 hidrogênios. Também não pode ser. Tá fazendo dupla, não pode ser. Esse aqui pode ser, tá fazendo todas as ligações diferentes. Esse aqui também não pode ser. Então, qual é a molécula que apresenta carbono assimétrico? A alanina apresenta carbono assimétrico. Bom, e ele quer saber qual delas apresenta menor solubilidade em água. Bom, qual delas apresenta menor solubilidade em água? Você tem que ver pela quantidade de grupos funcionais. Se você for analisar todas aqui, a molécula que apresenta menor quantidade de grupos funcionais em relação ao carbono, é a razão, né? Grupos funcionais por quantidade de carbono. Você vai ver que é a vitamina A. Então, a vitamina A apresenta a menor solubilidade. Menor solubilidade em água. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. 7. Analise as fórmulas que representam as estruturas do retinol, vitamina A, lipossolúvel, e do ácido pantotênico, vitamina B5, hidrossolúvel. Com base nas análises das fórmulas, identifique as funções orgânicas presentes em cada vitamina e justifique por que a vitamina B5 é hidrossolúvel e a vitamina A é lipossolúvel. Vamos tentar resolver esse primeiro passo, né? Ele quer que a gente represente todas as funções de todas as moléculas, né? Bom, a molécula do retinol tem aqui uma função álcool. A do ácido pantotênico também tem um álcool aqui. Tem outro álcool aqui. Aqui ela tem uma amida. E aqui ela tem um ácido carboxílico. Tá? Então vamos tentar botar isso aqui bonitinho, organizado, né? Retinol. Retinol tem uma função álcool. Né? Vamos agora ver o ácido pantotênico. Pantotênico. O ácido pantotênico, que é a vitamina B5, tem as funções álcool, amida e ácido carboxílico. Bom, vamos ver outra pergunta que ele faz. Qual dessas vitaminas apresenta isomeria ótica? Justifique sua resposta. Para apresentar isomeria ótica, tem que ter o tal do nosso carbono assimétrico, né? Vou dar liberdade de apagar esse rabisco que eu fiz aqui, só para a gente poder enxergar as moléculas melhores, tá? Para não confundir nossa visão. Vamos procurar, então, esse carbono assimétrico. Bom, carbono assimétrico tem que fazer ligações diferentes, né? Todas as ligações têm que ser diferentes. Bom, aqui não pode ser. Aqui não pode, que está fazendo dupla, não pode. Não pode, não pode. Isso aqui também não pode, tem 2 grupos metil. Não pode, tem 2 hidrogênios. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Dupla não pode, dupla não pode, dupla não pode, dupla não pode. 3 hidrogênios, não pode, não pode. 3 hidrogênios, não pode, não pode. Tem 2 hidrogênios aqui, também não pode. Nessa molécula não tem carbono assimétrico. Esse aqui não pode ser, esse não pode ser, nem esse, nem esse. Olha aqui, encontramos um carbono assimétrico. Esse aqui é um assimétrico. Esse não pode ser, não pode, não pode, não pode. Então, quem apresenta carbono assimétrico? Ácido pantotênico apresenta carbono assimétrico. Possui isomeria ótica. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Questão 8.
A fluoxetina, comercialmente conhecida como Prozac, é utilizada no transtorno obsessivo compulsivo, TOC, na bulimia nervosa e no transtorno do pânico. Na figura abaixo, circule os heteroátomos presentes na estrutura da fluoxetina. Bom, essa primeira parte é relativamente tranquila, né? Heteroátomo, tem aqui o flúor, temos aqui o oxigênio e temos aqui o nitrogênio. Tranquilo? Vamos para B, né? Quais classes funcionais e qual tipo de isomeria espacial estão presentes na estrutura da fluoxetina? Classes funcionais. Primeiro a gente tem aqui aleto orgânico, né? Aleto orgânico, no caso do flúor, aqui. Temos também éter, no oxigênio dividindo a cadeia, aqui. E aqui nós temos nitrogênio ligado a carbono saturado, né? Amina. Isso aqui é a amina. Esses são os 3 classes funcionais. Agora vamos analisar qual o tipo de isomeria espacial. Bom, a gente não tem dupla ligação dentro da cadeia, né? A gente tem só no anel aromático, então a gente com certeza não tem isomeria do tipo geométrica. A gente tem que procurar, então, a isomeria espacial do tipo ótica. Onde que eu encontro ela? Eu encontro ela aqui, ó. Vou marcar para você com um asterisco. Eu encontro ela aqui. Esse carbono faz 4 ligações diferentes. Então, isomeria ótica é um tipo de isomeria espacial que ele faz. Ótica. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. 9. A adrenalina é um hormônio neurotransmissor produzido pelo organismo sob determinadas condições. Observe a fórmula estrutural. Indica o número de isômeros oticamente ativos na adrenalina. Pô, isso aí a gente já viu várias vezes, né? O número de isômeros oticamente ativos é igual a 2 elevado a n. Show de bola? E aí eu vou ter que achar esse n, né? O número de carbonos assimétricos. Eu tenho aqui um carbono assimétrico, né? Aqui eu não posso ter nenhum. Aqui não pode ser, nem esse aqui. Então eu só tenho um carbono assimétrico. Sendo assim, eu tenho 2 elevado a 1, que é igual a 2. Então, temos 2 carbonos. 2 carbonos não. Um carbono assimétrico. 2 isômeros oticamente ativos. Isômeros oticamente ativos. Bom, para acabar esse nosso exercício, vamos para a questão número 10. A adrenalina pode ser usada como adrenérgico, estimulante ou vasoconstritor, sendo utilizada, por exemplo, para aliviar distúrbios respiratórios ou em cirurgias para prolongar a ação de anestésicos. Se em 2 diferentes marcas de medicamentos, A e B, fossem utilizados respectivamente o enantiomer ativo puro, A, e mistura racêmica, B, qual deveria ser a razão entre as dosagens do medicamento A e B para se obter o mesmo efeito clínico? Justifique sua resposta. Aqui ele está falando sobre o conceito de misturas racêmicas. O que é uma mistura racêmica? Mistura racêmica. A mistura racêmica é uma mistura de partes iguais, mistura com partes iguais, 2 isômeros óticos. O que isso tem a ver com a nossa matéria, né? Bom, nosso corpo, muitas vezes, ele só reconhece um tipo de isomeria. Então, as moléculas, elas podem ter diversos isômeros óticos, mas apenas um deles vai ter atividade fisiológica. Apenas um deles vai ter o efeito farmacológico que a gente quer, né? Esse é o caso, por exemplo, da adrenalina. Uma adrenalina não funciona no nosso corpo não reconhece ela, a outra funciona e é exatamente isso que a gente quer quando a gente está trabalhando com remédio, a gente quer sempre a molécula ativa. Só que na mistura racêmica eu tenho partes iguais dos 2 isômeros, então preste atenção, uma é só o cara puro, você vai dar a dose que você quer para ele. O outro é uma mistura de 50% do cara puro, 50% do cara que você não quer. Como que você vai usar a dosagem dessa segunda substância, desse segundo medicamento, para que ele tenha o mesmo efeito do primeiro? Você tem que usar o dobro, né? Porque metade dele é inativo. Então, o que você vai fazer aqui é exatamente isso. A quantidade de A é 1
E a quantidade B é 2, é o dobro. Então a razão entre A e B é igual a meio, 0,5. Tranquilo? Justifique sua resposta? Vamos justificar aqui. A mistura racêmica possui atividade reduzida em 50%. Logo, a sua dosagem deve ser dobrada. Bom, galera, são esses exercícios que eu separei para vocês. Espero de verdade que tenha te ajudado, que você tenha entendido. Qualquer coisa é só procurar para a gente tirar dúvida, ok? Beijão!